de revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional, um relatório parcial do trabalho que a comissão fez, tendo em vista as audiências públicas que acontecerão amanhã. Nós compartilharemos, o convite já foi via Comunica, já se espalhou, e a gente achou prudente ter um diálogo com a comunidade interna antes de ter o diálogo com o público, né, com os internos e os externos, nessa reunião de audiência. Então, eu vou conceder a palavra para a professora Luciana, e aí, ao final da fala dela, a gente abre para os questionamentos. Eu vou aqui já informar que as audiências acontecerão amanhã às 10 horas e às 18h45, com repetições. Uma repetição, que todos estão convidados para essas audiências, e peço que, se vocês vislumbrarem pessoas que possam ser interessantes de serem convidadas nominalmente, algum colega, alguma instituição, que vocês o façam, por favor. Então, com a palavra, a professora Luciana, sobre os trabalhos da Comissão de Revisão do PDI. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, professor Calef. Vocês me ouvem bem? Sim, Lu. Ok, obrigada. Bom, então eu vou iniciar aqui uma apresentação, e a ideia é passar, em linhas gerais, o trabalho da comissão local, como foram realizados os trabalhos, as propostas que recebemos, e divulgar alguns resultados preliminares obtidos por meio da planilha de impacto. Então, eu vou fechar meu vídeo para compartilhar a tela com vocês. Alguém, por favor, sinaliza se já está visível. Sim, Lu. Ok, obrigada. Bom, a gente inicia apresentando mais uma vez, né, a comissão local que trabalhou nesse processo de revisão: André Luiz Dias, Plínio Alexandre dos Santos Caetano, Maria Eduarda de Souza, Geraldo Magela de Souza, Maria José dos Santos, Camila Oliveira Prado, Fabiana Andréa Fracácio Frigueto, Fernando Luiz Coque e Leonardo Macedo dos Santos. Então, nesse momento, oficialmente, eu gostaria de agradecer a toda a comissão pelos trabalhos, pela paciência e principalmente pela dedicação. A gente gostaria de agradecer, e agora eu faço em nome de toda a comissão, ao Armando Medeiros, chefe de gabinete, e aos professores Jean e Falcão, por auxílios que nos prestaram aí durante esse período. Apenas relembrando, os parâmetros que foram utilizados durante esse processo são os balizadores, nos termos da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, onde define o mínimo de 50% para técnicos, considerando 10% para PROEJA, 20% para formação docente e licenciaturas e 30% para outros cursos. Então, esse é o primeiro parâmetro que nós utilizamos. Utilizamos também a planilha de impacto para preenchimento dos dados e obtenção de resultados, diagnósticos internos e externos, que também foram realizados pela comissão, e documentos adicionais que foram sugeridos e solicitados pela comissão central. Relatando um pouco, né, dos trabalhos da comissão, a gente tentou dividir em algumas etapas para elucidar como que se desenrolou as atividades. Então, em uma primeira etapa, foram realizados os diagnósticos e a elaboração de documentos adicionais. Então, entre eles, análise do status das ações do PDI
2019 e 2023. Nesse status, nós avaliamos, então, todas as ações propostas no momento do PDI, de sua elaboração, em relação ao que estava sendo executado e ao que não estava sendo executado, com uma avaliação do porquê e de ações a serem tomadas. Em segundo momento, trabalhamos análises macroeconômicas, né, também sugeridos pela Comissão Central, divididas em análises econômico, demográfico, político, legal, sociocultural, tecnológico e global. Então, para cada um desses parâmetros, foram realizadas análises macroeconômicas. Também realizamos análises internas, né, sugeridas também pela Comissão Central, e essas análises, além de determinadas pela comissão, vieram com uma espécie de formulário padrão para que nós preenchêssemos. Análise de pontos fortes e fracos da instituição e uma elaboração do Canvas, também sugerido pela Comissão Central. Todos esses documentos estarão à disposição no nosso portal, ok? Para a gente mostrar aqui agora, são várias planilhas, né? Ficou um diagnóstico extenso, então a gente não teria tempo hábil, então por isso a gente disponibiliza no portal para que todos possam ter acesso. Bom, a segunda etapa, ela se encarregou de recebimento de propostas, e aí as propostas, elas incluíam possibilidade de inclusão de novos cursos, exclusão de cursos em andamento e adiamento de oferta de cursos propostos para o início do PDI, lá no momento de elaboração. Então, essas propostas envolviam aí essas três possibilidades, digamos assim. Então, foram recebidas as propostas, e todas as propostas foram consideradas. E aí, iniciamos, então, a etapa 3, com o preenchimento da planilha de impacto. Em um primeiro momento, essa planilha foi preenchida considerando-se o cenário atual, ou seja, os cursos em oferta na data de hoje. Então, existe uma versão da planilha preenchida com o nosso cenário hoje, que eu vou mostrar logo mais. E ele, então, aborda somente o que nós já temos e já está em andamento. Também fizemos versões dessas planilhas, né, com as propostas recebidas uma a uma, considerando o que nós temos e incluindo uma proposta de cada vez. E, por fim, fizemos algumas simulações envolvendo mais de uma proposta, para que tivéssemos, então, os resultados parciais. Então, nós temos aí um rol de planilhas, né, elaboradas dessa forma. Nesse momento, cabe uma parte, né, que a gente entende ser muito importante dividir com todos e compartilhar, todos e todas. Esse período de preenchimento da planilha de impacto, ele foi um período relativamente, eu vou chamar de intenso, porque nós recebemos uma primeira planilha. Durante o processo de preenchimento, a comissão local do campus identificou algumas inconsistências, notificamos a comissão central, e a planilha, então, foi, vamos dizer assim, essas inconsistências foram solucionadas. E aí, nos encaminharam uma nova planilha. Então, reiniciamos o processo de preenchimento. Novamente preenchendo, novas inconsistências foram percebidas, foram reportadas à comissão central, que adequou a planilha e nos encaminhou. Então, iniciamos aí um terceiro preenchimento. Esse ciclo, ele se manteve, né? Para resumir, nós preenchemos a planilha de impacto por 5 vezes. Então, nós reiniciamos esse processo de preenchimento de planilha. Ele é um processo relativamente demorado, né? Então, isso acabou por comprometer um pouco o cronograma inicial que tínhamos estabelecido, né? Um pouco, para ser generoso. Ele comprometeu bastante o nosso cronograma,
em função dessa necessidade de preenchimentos, porque sem o preenchimento adequado, nós não teríamos os resultados parciais para que decisões possam vir a ser tomadas. Então, acho que cabe a gente compartilhar isso com toda a comunidade. Ainda sobre o preenchimento da planilha, também é importante ressaltar que todos os dados colocados na planilha, eles foram retirados dos PPCs e das matrizes curriculares dos cursos em andamento, né? Então, nós utilizamos os PPCs e as grades e as matrizes que existem hoje dos PPCs em vigor, e para as propostas recebidas, nós consideramos o documento que nos foi enviado com a proposta preliminar de matriz curricular. Isso também é um ponto importante. Bom, finalizado esse momento, então, de preenchimento, a gente tem uma etapa 4, que é a apresentação dos resultados, né, que nós estamos fazendo aqui. Então, nosso papel nesse momento é apresentar os dados que nós obtivemos ao preencher as planilhas, considerando as situações que nos foram apresentadas. Viabilizar as audiências públicas é a nossa etapa 5, que ocorrerá amanhã, conforme o professor Calef já mencionou, e elaborar o relatório final, que será encaminhado ao CONCAM, que é o órgão deliberativo deste processo de revisão. Amanhã, após a viabilização das audiências, a gente também abre a consulta pública a respeito das propostas, né, e desses resultados parciais. Ela fica aberta até o dia 12 de novembro. A gente vai divulgar o link, então é uma oportunidade também para que todos se manifestem acerca dos resultados preliminares obtidos. Bom, apenas organizando, né, o que a gente tem em oferta hoje no Campus Sertãozinho, que foram os cursos considerados aí para o preenchimento da planilha. Cursos técnicos, nós temos automação industrial integrada ao ensino médio, química integrada ao ensino médio e o mecânica ProEja. Ainda dentro dos cursos técnicos, temos curso de administração, na modalidade concomitante subsequente, cervejaria, modalidade subsequente, eletrônica, concomitante subsequente, eletrotécnico, concomitante subsequente, e marketing, concomitante subsequente. Dentre os cursos de licenciatura e formação de docentes, curso de licenciatura em letras, português e inglês, licenciatura em química, programa especial de formação de docentes para educação básica. E cursos superiores, engenharia elétrica, engenharia mecânica, bacharelado, ambas as engenharias, e a pós-graduação, que é o mestrado Prof. EPT. Então, esses são os cursos que nós temos em oferta hoje. Então, baseado nesses cursos, nós preenchemos a planilha de impacto, e a ideia aqui, então, é apresentar um quadro resumo. Talvez a resolução não esteja muito clara, mas todas essas figuras que a gente mostra aqui nessa apresentação, eles são prints retirados da própria planilha, né? Nós optamos por fazer assim. As planilhas também estarão disponíveis no portal, as versões, né? Mas aqui, então, é um breve resumo de algumas situações. Então, esse é o nosso quadro resumo, a gente desmembra ele a seguir. Aqui a gente tem os nossos balizadores atuais, sem considerar nenhuma proposta, é somente considerando o que nós temos hoje. E toda a planilha, ela tem um horizonte aí, né, de planejamento que se estende do ano de 2021, primeiro semestre, até 2028, segundo semestre. Então, essa é a nossa situação, né, considerando os nossos balizadores. Então, licenciaturas e formação de docente, hoje, atendemos em 23,75%, os técnicos em 43,74%, e os demais em 32,51%. Para melhor visualização, esse é um gráfico, então, com os balizadores atuais, né, considerando o nosso cenário hoje.
Aqui é o espaço físico, que também é um elemento importante a ser considerado, onde ele evidencia as salas, o nosso ensalamento. Então, hoje nós temos um número de salas ociosas, né? Essa projeção é considerando 2028, primeiro semestre, segundo semestre, é a forma como a planilha apresenta, ela só apresenta para esse período, e nós temos, então, se nos mantivermos da forma como estamos, com as ofertas que possuímos, essa é o nosso cenário de ensalamento. Então, nós temos salas ociosas nos 3 períodos, no primeiro semestre e no segundo semestre. Essa é a nossa força de trabalho, eu acredito que os números estejam pequenos, né? Mas talvez um indicativo para auxiliar na observação é que quando há uma força de trabalho que exceda o limite, o número aparece em vermelho. Talvez isso ajude a orientar. Essas áreas de conhecimento que estão aqui propostas, elas também são propostas pela planilha, né? Nós só fizemos o preenchimento, mas não é proposta pelo campus. Então, aqui é uma primeira parte, ela é uma planilha grande, então ela está dividida em segunda parte e terceira parte. Eu vou passar até por uma questão de tempo, e ao final, se houverem dúvidas, se for preciso, a gente retorna, e aí eu posso tentar esclarecer, ok? Bom, cursos que recebemos propostas durante o período que foi permitido, nós temos o curso técnico mecânico integrado ao ensino médio, proposta de curso técnico em mecânica concomitante subsequente, bacharelado em engenharia de materiais e manufatura, e pós-graduação lato sensu em inteligência artificial aplicada a processos industriais. Então, essas foram as propostas que nós recebemos. Nós não recebemos, quando eu digo nós, me refiro à comissão local, a comissão não recebeu nenhuma proposta para exclusão de nenhum curso em oferta, e também não recebeu nenhuma proposta para adiamento de oferta de algum curso previsto na elaboração do PDI. Então, nós só recebemos essas 4 propostas para inclusão desses novos cursos. E aí, nós, então, preenchemos a planilha de força de impacto, de impacto, ou força de trabalho, com cada uma dessas propostas. Então, nós consideramos o cenário que nós temos hoje e adicionamos uma proposta por vez. Tá? Então, aqui agora eu inicio o momento onde a gente fala de cada curso e eu mostro as imagens das propostas na planilha de impacto. Curso técnico mecânico integrado ao ensino médio. A proposta é para que a oferta seja anual, no turno vespertino, a integralização em 4 anos, 8 semestres, com 40 vagas anuais, entrada única. A sugestão de início é para 2023. Foi sugerido no processo que foi enviado à comissão a necessidade de utilização de 2 salas de aulas e os demais, né, e as demais disciplinas e componentes ocorrendo em laboratórios. E não exige aquisição de nenhum novo laboratório para que esse curso seja oferecido, ocorra, né? Então, verificando aqui a planilha de impacto, esse é o quadro resumo também, mas eu acho mais fácil verificar pelos outros, ele está um pouco mais, expressa um pouco melhor. Esse seria o atendimento aos nossos balizadores. Então, as licenciaturas e formação de docentes continuaria atendendo ao mínimo de 20%. Os técnicos, eles passam a atender, né, o mínimo de 50% em 2026, né, mas eles se apresentam crescentes, e os demais cursos, eles aí beiram, vamos dizer assim, os 30%. O gráfico de evolução é este aqui,
né? O cinza diz respeito à formação... Desculpa, o cinza diz respeito aos técnicos, esse laranjinha diz respeito aos demais, e o azulzinho, a formação de docentes e licenciatura. O ensalamento também não fica comprometido. Nós temos uma redução de salas ociosas, mas nós não temos problema de salas faltantes. Uma informação importante, né, esse número de aulas, de salas ociosas e faltantes não estão considerados os laboratórios, simplesmente as salas de aula propriamente ditas. E aqui os quadros de como ficaria a força de trabalho. Que eu acredito que sim, esteja muito pequeno para visualização. Mas, novamente, se necessário, a gente pode retornar. A proposta 2, né, e chamo de 2 apenas por uma questão de estar em segundo lugar aqui, e não em nível, nada que diga respeito à prioridade ou a recebimento, é o curso técnico em mecânica, concomitante subsequente, também oferta anual, no turno noturno, integralização em 2 anos, 4 semestres, 40 vagas anuais, porém em 2 entradas. 20 entradas no primeiro, 20 vagas, e 20 vagas no segundo semestre. Início previsto também para 2023, também apontam a necessidade de apenas 2 salas de aula e os demais componentes ocorrendo em laboratórios. E também não exigem novos laboratórios para que o curso possa ser oferecido. Apresentando o cenário com o que nós temos hoje, e somente este curso, nesse momento nós temos os cenários todos, apenas considerando uma proposta por vez. Então, nós temos aqui os nossos balizadores, e a evolução deles ao longo aí dos anos, iniciando em 2021 e concluindo em 2028, desta forma. Os técnicos, eles estão marcados pela linha cinza, os de formação e licenciatura pela linha azul, e os demais pela linha vermelha. Então, este seria o nosso cenário com o que temos hoje e o técnico em mecânica concomitante subsequente. Existe aqui uma questão de ensalamento que aparece, né, apontando a necessidade de um número maior de salas de aulas. Isso não considera aquela informação de que serão necessárias apenas 2. É simplesmente o cálculo que a planilha faz sem esta informação. Nós não temos como inserir esta informação de que serão utilizadas apenas 2 salas na planilha. E aí também o quadro de força de trabalho. Terceira proposta que recebemos, que a comissão recebeu, é a de bacharelado em engenharia de materiais e manufaturas. Também a proposta de uma oferta anual, turno vespertino, integralização em 5 anos, 10 semestres, com 40 vagas anuais, entrada única, e a partir do 3º ano, há necessidade de aquisição de alguns equipamentos específicos. Considerando o cenário atual mais esta proposta, nós temos esse quadro resumo, com essa evolução de indicadores. Aqui, acho que a visualização fica melhor. O ensalamento, não há necessidade de mais salas de aula. E o quadro da força de trabalho. E a nossa quarta proposta, que a comissão recebeu, é a proposta de pós-graduação lato sensu, inteligência artificial aplicada a processos industriais. A oferta também é anual, turno matutino aos sábados, integralização em 3 módulos, totalizando 400 horas,
com 20 vagas anuais e também não exige a aquisição de novos laboratórios. Considerando o nosso cenário atual e mais esta proposta apenas, esse é o nosso quadro resumo. Então, aqui estariam os balizadores, a evolução dos balizadores ao longo dos anos, até 2028. A gente entende que antes desta data haverá a elaboração de um novo PDI, mas a planilha, ela tem esse horizonte, portanto, ela apresenta aí essa projeção até 2028. Também não há problemas com a questão do ensalamento. E força de trabalho se apresenta desta forma. Na sequência, e aí eu vou tentar passar de uma forma bem rápida para que a gente possa abrir um tempo aí para dúvidas ou observações, nós fizemos vários cenários, né, combinando as propostas recebidas para auxiliar no processo de tomada de decisão pelo CONCAN. Então, nós temos um cenário onde incluímos os 2 técnicos, um outro cenário onde tem os 2 técnicos mais a pós-graduação, um cenário com técnico mecânica, os 2, tanto integrado quanto concomitante subsequente e a engenharia proposta, mais um cenário com técnico em mecânica integrado, engenharia e a pós-graduação, e um último cenário considerando todas as propostas. Então, esses cenários, também explicando, até para depois quem for analisar as planilhas não ter dúvida, nós consideramos o cenário atual, mais estes cursos propostos dessa forma. Na sequência, a gente tem aí um conjunto, né, de diversas planilhas, diversos prints de planilhas. Eu vou tentar passar de uma forma relativamente rápida, para que seja possível depois a gente conversar. Esse seria o cenário dos balizadores. Com essa primeira proposta, ela inclui os 2 cursos técnicos, as propostas dos 2 cursos técnicos que a comissão recebeu. A gente tem o apontamento da necessidade de sala de aula, né, mas aí também a gente considera aquela questão de que foi divulgado que o curso só precisaria de 2, e aí, nesse caso, a gente talvez não tivesse esse problema. E a força de trabalho. E aqui aparece uma carga horária acima na própria área da mecânica. Aqui nós temos o cenário do técnico mecânica integrado, técnico mecânica concomitante subsequente, com a pós-graduação. Então, vamos para os balizadores, a evolução. Ensalamento. E força de trabalho. Cenário com técnico em mecânica integrado, técnico em mecânico concomitante subsequente, mais engenharia de materiais e manufatura. Essa seria a evolução dos balizadores. Ensalamento. E força de trabalho. Esse cenário, essa proposta é com técnico mecânico integrado, engenharia de materiais e pós-graduação. Balizadores. Ensalamento. E força de trabalho.
E esse cenário considera o que temos hoje e todas as propostas que recebemos. Esta é a evolução dos balizadores. Ensalamento. E força de trabalho. Eu agradeço, acho que foi um pouquinho corrido, mas em função do tempo, eu vou parar o compartilhamento. Professor Calef. Oi, quero agradecer, em seu nome, Luciano, todo o trabalho da comissão. Então, obrigado. E acho que a gente pode abrir para as perguntas através das inscrições. E as perguntas, né, neste momento, devem ser direcionadas para Luciano e para a comissão. O Rodrigo, o professor Rodrigo, está com a palavra. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Olá, Rodrigo. Então, eu queria colocar uma questão que eu acho importante e que acho que não ficou muito claro para o pessoal. Quando a gente considera o PPC para a gente fazer as estimativas de mão de obra, vai dar muito certo, né? Exceto com os cursos integrados, né? Porque o primeiro ano, dos 3 cursos integrados que a gente tem, automação, química e mecânica, eles são divididos, né? E aí, quando a gente divide o primeiro ano, a gente dobra a mão de obra. E os 3 PPCs, no formato que estão, eles não são assim, né? Então, assumir os dados do jeito que eles estão é assumir que a gente vai ter essas turmas agora não divididas nos próximos anos. Então, eu queria saber isso, se isso realmente se confirma e se a gente vai assumir isso nos próximos anos em detrimento de abrir um outro integrado. É isso. Ok, Rodrigo. Obrigada aí pela pergunta. Nós tivemos uma conversa com os coordenadores, nós, comissão, né? Quando eu me refiro nós, estou falando em nome da comissão. Tivemos uma conversa com os coordenadores dos integrados, e qual foi o posicionamento? Nós não temos documento que respalde essa decisão da divisão. Não estou questionando de forma alguma, nem eu e nem a comissão, nós estamos questionando de forma alguma o fato de dividir ou não dividir. Isso é um diálogo que não cabe à comissão, né? A comissão teve um papel apenas de execução de documentos, tá? Ela não questionou nenhuma proposta e nenhuma situação apresentada hoje. Então, existiu uma conversa, né, com esses coordenadores, e aí várias questões foram colocadas. Uma é essa questão que você mencionou, de que as turmas estão divididas, porém não há um documento que respalde essa divisão, pelo menos a comissão não recebeu essa proposta. E aí existem os 2 casos em que no PPC não estão divididos e na prática estão, e casos em que no PPC está dividido e na prática não. Então, a gente tem as 2 situações ocorrendo. Além disso, existe, esse momento de revisão, ele é um momento interessante, porque existe uma necessidade de reformulação dos cursos, nós sabemos, né, todos os cursos terão que passar por um processo de reformulação, e acredito que após esse processo, na realidade, todas essas matrizes poderão estar diferentes. Então, a gente não assume nada por um longo tempo, porque o ano que vem é um ano de proposta de elaboração de novas matrizes, tá? E a comissão, por uma questão de diretriz de trabalho, optou por trabalhar apenas com documentos, né, que nós temos, e com documentos que possam comprovar o trabalho realizado. Tá? Então, esse foi a conduta da comissão.
se alguém da comissão quiser se manifestar, por favor, fique à vontade, né? Quiser completar a minha fala com algo que eu não tenha dito, mas foi essa a postura da comissão. Não, beleza, entendi. Isso também, eu imaginei que vocês, né, tivessem passado por isso, né? Só que a gente não fazer uma previsão disso, né? Eu acho perigoso, né? Eu fiz uma previsão quando eu estava no seu lugar, Lu, né, Luciana, e eu decidi na época, junto com a comissão local, colocar o que estava acontecendo na prática em relação aos integrados, né? Porque a diferença inviabilizava, principalmente por conta dos professores de letras, né, de português, né, e inglês, né? Então, eu acho que convém fazer uma nova apresentação com essa simulação, porque aí uma coisa pode ser condicionada à outra. Por quê? Porque se a gente toma uma decisão às cegas, a gente vai comprometer essa mão de obra, não é? Então, eu acho perigoso isso, tá? Eu entendo a decisão, mas se for para ter uma decisão, que a gente já abra para o ano que vem, sem ter as turmas divididas, então, não é? Porque aí, quando a gente coloca no documento do PDI que a gente vai abrir um curso, tem que ter uma razão, né, muito especial para que não abra, né? E essa, na minha opinião, não é uma razão satisfatória assim para uma mudança de curso, né? A gente deveria ter visto isso no planejamento, né? Então fica aí a minha sugestão para fazer essa outra simulação antes de tomar uma decisão dessa. Eu entendo sua colocação, Rodrigo, eu agradeço, né, por colocar, acho que é uma colocação importante. E uma coisa que eu não mencionei, né, nós tivemos uma alteração na composição da comissão central, eu não participei na comissão, na fase de elaboração, mas agora, no momento de revisão, houve uma alteração na composição da central, e a orientação que as locais receberam é que trabalhasse somente em cima de documentos que pudessem comprovar os dados colocados na planilha. Então, isso também direciona o trabalho para um sentido, tá? Então, por isso que nós atendemos aí aos PPCs, foi até uma orientação que a gente recebeu. Mas volto, acho sua colocação importante. Você ainda quer complementar, Rodrigo? Não, eu entendo, eu acho que, né, o pessoal lá da comissão central, né, eu entendo que eles queiram, né, regulamentar, o problema mesmo é que a gente está numa exceção aí que, né, os PPCs são muito antigos, né, então a gente deveria ter feito essa reformulação há muito tempo já, mas a própria PRE barrou a gente na época, mas enfim, a ideia aí que eu queria colocar é essa, então a gente vai ter que assumir isso. Então, de repente, dialogar com a comunidade, dialogar com a comissão central, porque a gente vai ter que fazer uma decisão, né? Então, as discussões e todo o trabalho que foi feito durante os últimos 10 anos aí de conselho no ensino integrado ali, as reuniões de conselho, né? Tudo foi colocado para isso, para que em relação à divisão, que ela foi muito produtiva, a gente teve resultados excepcionais, né? Então, a gente deveria, né, olhar para isso e colocar isso para o IFSP, né? Será que isso vai nos trazer um problema no êxito, né, na permanência e êxito desses alunos, né? Então, enfim, tem perfis ali, tem mão de obra ali, né, perfil docente que vai ficar lotado, né? Então, tá abaixo das 16 horas. Eu lembro que passava um pouco das 16 até, mas se todo mundo ficar com 16 horas é muita aula, né? Então, enfim, é só deixar esclarecido isso. Se o IFSP quer isso, né? Então todo mundo vai saber que ele quer isso. Então, se não vai ter mais divisão e a gente vai ficar com as consequências. Então, é tentar deixar isso o mais transparente possível, né? Mas eu entendo, né? Eu entendo o fato.
Eu só acho que eu me senti na obrigação de dar essa informação, né, por conta, né, dessa questão que não está sendo, que não é oficial nos nossos documentos, né, e só vai ser na hora que a gente tiver uma reformulação. E aí o Conselho de Ensino vai acabar aprovando talvez essa divisão ou não aprovando essa divisão, né? Então, no momento hoje, se a gente continuar com essas propostas e com com todas essas análises que vocês fizeram para o CONCAN, que fique claro que a gente vai iniciar já esse primeiro ano sem divisão, né? Esse é o meu posicionamento aí, para que a gente consiga fazer as coisas com prudência, né? Mas, enfim, né? Eu entendo a complexidade, é isso aí, agradeço aí o espaço aqui para poder colocar as coisas. Valeu. Eu que agradeço, e mais uma vez, né, a comissão, ela não entra no mérito de divisão ou não, e talvez na reformulação possa até se propor, né, a divisão, já no PPC, mas isso é um diálogo para as redes, né, a comissão não se envolve nesse tipo de decisão. O Plínio havia ligado o vídeo, eu não sei se ele gostaria de fazer alguma complementação acerca das reformulações. Lu, minha internet está um pouco instável, então eu já peço desculpa desde já se tiver alguma queda ou corte na fala. O Plínio, você me ouve? Plínio? Plínio? Oi. Eu ia te sugerir para você fechar o vídeo, porque está picotando muito sua fala, a gente não consegue lhe ouvir. Lu, tô aqui. Oi? Oi, eu vou pedir para você fechar o vídeo. Melhorou? Piorou? Não, melhorou, a gente não ouviu nada que você disse. Se puder repetir, por gentileza. A conexão é bem estável aqui. Só indicar que a gente também consultou a PRE a respeito da questão de divisão de turmas do primeiro ano, porque a gente buscou um documento para a gente poder, de fato, fazer esse lançamento. E a PRE sinalizou que não tinha documentação nenhuma e que isso não era adequado, que não havia recomendação sobre isso. Por isso que nós seguimos o PPC. A gente tentou achar documentação, a gente buscou em todos os caminhos possíveis. Não encontramos. Conseguiu entender? Cortou muito? Não, Plínio, deu para entender sim, obrigada. Mauro? Mauro, você me ouve? Você está me ouvindo? Agora sim, Mauro. Ah, tá. Não sei se me passou despercebido na reunião de hoje, mas é que na última reunião que nós tivemos, né, sobre essa temática, houve uma polêmica, né, acerca de seguir ou não aquela portaria que aumentava a nossa carga horária, enfim. Então, gostaria de saber, não sei se foi informado hoje, porque, enfim, talvez eu não tenha percebido, se essa questão da força de trabalho está sendo baseada em qual portaria, né? Uhum. Porque há de se considerar também, né, considerando essa abertura de novos cursos, que me parece que no Campus Sertãozinho há um limite de 90 docentes, né, mas parece que até tem mais de 90 docentes. Então, talvez, quer dizer, é possível que o Campus Sertãozinho já tenha atingido o teto ali de docentes, né? Enfim, então, em relação a essa abertura de novos cursos, né, essa questão do teto, e se está sendo considerado, e qual portaria está sendo considerada? A do ministro atual, né? Que houve aquela discussão que nós fizemos, né? Exato. Na última reunião. Então, essa é a minha dúvida. Ok, Mauro. Uma excelente pergunta. Houve, né, a nossa conversa inicial, onde foi trazida aquela nova portaria, e o campus manifestou, né, que a comunidade manifestou que o campus fizesse um movimento junto à reitoria
para que ela não entrasse, que ela não fosse considerada nesse momento de revisão, até por não estar, ainda não conhecermos devidamente as implicações, né? O professor Calef, então, fez, na época, uma tratativa, né, com a reitoria, e em virtude disso, para esse processo, para esse momento de revisão, não está sendo considerada nova portaria, né? Então, nós estamos trabalhando, considerando a carga segundo as portarias antes desta portaria, vamos chamar aí de desconfortável que a gente recebeu. Tá, Mauro? Então, ela não está sendo considerada para as avaliações no momento. A planilha não está considerando isso. Ah, perfeito. Então, obrigado, Luciana. Não, por nada. Reinaldo? Oi, Lu, tudo bom? Olá, tudo jóia. Parabéns pelo trabalho seu e de toda a equipe. Muito bom. Eu fiquei com algumas dúvidas, talvez pelo fato de ter passado um pouquinho rápido a força de trabalho. Ali tinha Elo e Elê. Eu acho que Elo remete à eletrônica, talvez. E ali estava em 0. Ou seja, eu não consegui identificar exatamente a força de trabalho de cada área de conhecimento, quem sabe de eletrônica, eletrotécnica, se isso foi levado em consideração. Essa é uma pergunta. Bom, primeiro eu gostaria de fazer essa pergunta, não sei, acho que é melhor talvez a gente conversar, e depois eu teria uma outra pergunta com relação a SEICs, então já vou falar. Com relação a SEICs, elas estão passando por uma reformulação, como você bem disse, bem lembrou, é importante ficar atento a essas mudanças e incluí-las no PDI. A pergunta que eu faço com relação a isso é o seguinte: tomando como exemplo, tá, um dos cursos mais antigos, posso dizer que seja o da automação, seria o da mecânica também, mas eu vou falar da automação. O plano de curso, o PPC, ele é de 2007. E desde 2007, toda a força de trabalho foi moldada à carga horária das áreas de conhecimento, por exemplo, relativas ao curso de automação. Então, uma determinada quantidade de horas de matemática, português, eletrônica, automação, enfim, todas as áreas de conhecimento. Nessa reformulação, o que eu gostaria de salientar, e é uma preocupação porque o que acontece? Se mudar drasticamente a composição da carga horária dos currículos, isso pode prejudicar determinadas áreas de conhecimento, pode reduzir drasticamente determinadas áreas de conhecimento em termos de aula, outros podem aumentar muito, entendeu? E, afinal de contas, o concurso público ele foi feito, ele foi admitido docentes nas suas respectivas áreas, conforme suas formações. Então, isso, assim, me preocupa um pouco não mudar drasticamente, ou o que aconteceria, né? Porque isso envolve uma gestão do campus com relação a isso. Você poderia, numa reformulação, ter um excedente de uma determinada área, entendeu? E começar a faltar professores de outras, enfim. São essas duas perguntas. Obrigado. Ok, imagina por nada. A primeira pergunta que você fez foi sobre como está distribuída a carga horária naquelas colunas, vamos dizer assim, né, nas áreas de conhecimento ali. Nós estamos num processo de revisão, então nós partimos de alguns princípios que foram considerados na época da elaboração. Na época da elaboração do PDI, foi tratado, né, no colegiado de coordenadores, como que essas cargas seriam consideradas, e algumas cargas, elas foram tratadas de maneira conjunta. Eu vou dar um exemplo que me envolve, tá? Apenas para citar a mim. A minha área de concurso é de produção industrial, mas nessa área de concurso só estou eu,
no campus. Então, a força de trabalho ela tem uma determinada limitação. Na época, né, em colegiado de coordenadores, foi definido que ela não seria tratada de forma isolada, ela seria tratada conjuntamente com as disciplinas da gestão, né, até para que fosse possível viabilização de disciplinas e de vários componentes, tá? Então, esses agrupamentos que a gente apresentou, que a gente preencheu, vamos dizer assim, eles são agrupamentos que eles vêm, né, dessa consideração que foi realizada e foi entendida como a melhor opção dentro do colegiado de coordenadores. Como não houve mudança nesse sentido, então nós seguimos, porque é o que está documentado, inclusive em ata, tá? Então, algumas áreas estão reunidas, vamos chamar assim, numa grande área, tá? Então, talvez por isso você não tenha identificado. Se tiver alguma dúvida específica, ao observar a planilha depois, aí nós estamos à disposição, você pode nos procurar, tá? Que a gente tenta esclarecer melhor. Não sei se ficou claro, mas essa foi a divisão que foi realizada. Então, certas áreas não estão subdivididas, elas estão incluídas dentro de uma área maior, né? Assim que foi entendido no momento como o ideal. Quanto à sua segunda pergunta, né, se reformulações podem alterar essas cargas horárias, sim, eu acredito que elas podem, né? Esses diálogos, eles devem acontecer dentro das SEICs e dos colegiados e NDEs, né, para verificar como isso acontece, mas, de qualquer forma, o PDI, ele é dinâmico, né? E, na realidade, dentro do horizonte do PDI, né, ele tem 2 revisões previstas. Nós teremos apenas uma em função da excepcionalidade decorrente das restrições de saúde causada pelo SARS-CoV, né, Covid-19. Mas são 2 revisões previstas. Por quê? Porque todas essas, vamos dizer assim, variações, né, elas entram no diagnóstico e elas permitem, então, novas propostas para adequação do PDI ao momento que a instituição está vivendo, né? Então, isso são discussões que podem se iniciar dentro das SEICs, NDEs e colegiados, e aí elas, vamos dizer, elas se findam, né, em novas propostas e alterações nos momentos de revisão ou elaboração dos PDIs. Eu não sei se eu respondi suas dúvidas. Não, respondeu, mas, bom, com relação à primeira, essa questão eu acho que é importante observar a peculiaridade de cada docente. Agrupar tudo em uma única área, eu realmente acho que precisaria ser revisto isso. Com relação às questões das SEICs, uma SEIC, às vezes, assim, seria interessante ter um controle, né, como vocês são da gestão, ter a concentração em vocês, porque, às vezes, uma SEIC, apesar de haver um diálogo e tudo mais, mas que eu penso o seguinte, por exemplo, vamos supor uma determinada quantidade de aulas, vamos supor aqui matemática, então, totalizar a quantidade de aulas de matemática de cada curso, eu acho que com certeza isso foi feito aí na planilha, e ter essa noção. Quando houver uma reformulação, mais ou menos ter uma certa, uma variação em torno disso, sabe? Porque é difícil numa única SEIC que vai fazer uma grade curricular daquele curso. Às vezes o docente ou a comissão, ela não enxerga ou ela não tem as condições de observar como está sendo estruturada outra SEIC. Então, ele não tem uma visão macro. Isso quem terá serão vocês. De verificar, por exemplo, a totalização de cada área de conhecimento de cada curso e isso combinado num universo, né, a quantidade total de cada área e poder, mais ou menos, manter essa harmonia, porque eu imagino que, assim, vamos supor, reduzir uma determinada área de conhecimento drasticamente, a pessoa, e aí, não vai ter aula, entendeu? Aí vai ter 5, 6 professores, como que será a atribuição? Então, assim,
Isso acho que deveria ter um controle acima das SEICs, que viesse a totalizar essas cargas horárias de cada área de conhecimento e mais ou menos balizar a reformulação, observando também a força docente de cada área, para não ter esse problema. É uma sugestão. Uhum. Obrigado, Lu. Então a gente depois volta a conversar. Obrigado. Tchau, tchau. Imagina. Na verdade, né, essa planilha, ela também ela é dinâmica, né? A cada nova alteração, a gente realimenta a planilha para que ela se mantenha sempre adequada. Tá? Então, à medida que alterações de PPCs ocorram, né, estudos de alterações, a gente pode estar alimentando a planilha e verificando isso, que acho que entra de acordo aí, em acordo, na verdade, com a sua sugestão. Nós sempre estaremos à disposição aí para trabalhar a planilha quando necessário. Rinaldo? Boa tarde, Luciana, a todos. Parabéns pelo trabalho da comissão. Obrigada. Eu queria fazer algumas colocações aqui, né? Em relação àquela colocação do Rodrigo, né, quanto à divisão de turmas, né? Está tendo uma discussão sobre a minuta da regência compartilhada. Acho que até o campus até enviou um documento solicitando que essa exceção ocorra para os primeiros anos, aí precisa verificar como é que vai ficar o desfecho, né, desse documento. Eu pessoalmente defendo a questão se algum curso for abrir, acho que o técnico integrado acho que deve ser prioridade, né? Primeiro que o balizador dos técnicos está abaixo de 50, e a própria lei de criação dos IFES, ela preconiza a criação de cursos preferencialmente na modalidade integrado, né? Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração. Inclusive, a área de mecânica que está propondo os 2 cursos, né? Tem, inclusive, a questão da força de trabalho, né? De repente, acho que ela poderia priorizar, se manifestar pela priorização de um dos cursos. Uma outra coisa que eu queria colocar para a comissão é que aquelas situações que a força de trabalho impossibilita a abertura de curso, acho que elas devem ser descartadas. E também eu fiquei com a seguinte dúvida: o curso de engenharia proposto, ele tem corpo docente que atende à abertura desse curso? Então, eram essas minhas colocações, não sei se a comissão vai poder responder. Obrigado. Bom, eu te agradeço por trazer à tona, né, essa questão do compartilhamento de disciplinas, né, de componentes, que realmente está em diálogo, né, também é mais vamos dizer assim, é mais uma característica aí do momento, né, que a gente ainda não tem a finalização desse diálogo, então isso pode ter alguma alteração a ser considerada, então te agradeço por lembrar disso. Quanto aos cursos propostos, nós não recebemos nas propostas indicativo de prioridade, tá? Não houve priorizar um ou outro. E como a comissão simplesmente preencheu, né, os dados para que pudesse servir de mecanismo para a tomada de decisão, então a gente não fez considerações dessa natureza, apesar da sua colocação ser extremamente pertinente, tá? Não houve uma sinalização no sentido de priorização por parte dos encaminhantes das propostas. Da mesma forma, né, quando há a carga horária acima do permitido, nós não tiramos, né, essa proposta do rol de propostas recebidas, justamente porque entendemos que nosso papel era apresentar os resultados obtidos, né, e que aí quem for de fato fazer a votação e a comunidade, né, é que deveriam fazer essas colocações e não a comissão. Então, nós apresentamos mesmo com o excedente de carga horária acima do permitido, tá? Então, de fato, existem algumas combinações, né? Se pensarmos em cada curso isoladamente, que me lembre, não temos esse excedente, mas nas combinações que nós propusemos, nós tivemos, mas deixamos registrado para que a comunidade possa observar e fazer, né, as suas contribuições e, finalmente, o CONCAN deliberar.
Não sei se respondi, Rinaldo, suas colocações. Se não, por favor. Sobre o corpo docente para o curso de engenharia, Luciana. Tem sim. Não há necessidade de formação distinta do que temos. O corpo docente atende às exigências do curso. Obrigado. Plínio, estou vendo sua mão levantada. Lu e Plínio. Plínio, só deixar os servidores à vontade para deixarem a reunião, caso julguem necessário por outros compromissos. Nós já estamos com 18h22, mas nós continuamos aqui discutindo, mas talvez professores com aulas às 19h ou outros servidores com outros compromissos, sintam-se à vontade para deixar a reunião. Eu só não sei se a comissão precisa de alguma outra lista de presença, além da que gera a própria sala. Com a palavra, Plínio, estou te devolvendo. eu queria só tentar dizer, mas eu fiquei com receio de cortar, então até escrevi no chat que as planilhas elas foram preenchidas com a grade, né, as propostas que foram feitas. Mas essa planilha, como a Lu falou, ela é dinâmica. Então, qualquer curso, antes de ser reformulado, ser revisado, a gente tem que preencher a planilha de novo para acompanhar. Cursos novos, a gente preenche a planilha de novo. Essa planilha é apresentada para o CONCAN e até mesmo para o CONSUP. Ela é um balizador que vai nortear as possíveis reformulações. Então, é um planejamento, mas isso não esgota. Quando, de repente, for definido que um curso vai ser estudado, um NDE, uma CEI que fizer a proposta, essa proposta vai, de novo, passar pela planilha, junto com os demais cursos que a gente já estiver caminhando. Aqui para mim não aparece nenhuma mãozinha, mas fique à vontade. Fiquem à vontade. Professor Calef, se quiser fazer uso da palavra. Lu, para mim está tudo tranquilo, né? Lembrando que amanhã teremos a audiência pública em 2 horários, às 10h e às 18h45, e que a partir da audiência pública vai ser aberto um processo de coleta de informações, né? E que o relatório da comissão passará por análise do CONCAN nas reuniões, uma extraordinária em 4 de novembro e outra ordinária em 18 de novembro, e lá sim a proposta será deliberada. Acho que alguém pediu a palavra. O Antônio. Lu, parabéns pelo trabalho, a toda a equipe aí. Eu creio que não deve ter sido árduo montar todas essas planilhas e chegar aos resultados que chegaram, né? Na verdade, a planilha vai te indicar uma série de resultados. Aí cabe como o Reinaldo falou, né? Deve caber ao CONCAN, tudo isso, analisar esses dados e chegar, quem for relatar o processo aí, dar um parecer final aí, né? É claro que temos algumas considerações que a gente vê que são pertinentes, né? A primeira consideração que eu faço é na palavra do professor Rodrigo, né? Que até então a gente sabe que há uma política de divisão das primeiras turmas do primeiro ano, né? De tal forma a melhorar os resultados dos nossos alunos, né? Isso é muito válido, né? E eu nem discuto isso, né? Eu acho que é importante e a gente tem que pensar dessa forma. Só que quando você faz isso, você, queira ou não, você utiliza mais força de trabalho e, consequentemente, essa força de trabalho ela não pode ser utilizada numa oferta de um outro integrado. Consequentemente, vai confrontar com a própria criação do Instituto, né, da lei de criação dos institutos federais,
que é ofertar vagas aos cursos técnicos, né? Então, a gente tem que, de fato, como ele falou, a gente tem que pensar muito bem no que estamos fazendo, tá? E esse é o ponto que eu queria dizer. Até coloquei no chat aí, né? Mas tem que ser analisado isso, e não se tomar uma decisão simplesmente, nós estamos melhorando os nossos alunos. É claro que estamos melhorando, né? Mas será que estamos... o que é importante? Formar 40, duas turmas apenas, 2 cursos apenas, ao passo que poderia ter uma terceira turma, independente de que curso que seja, tá? É só essa reflexão que poderia ser feita. Com relação a todos os cenários apresentados, Lu, eu vejo que... E a gente tem que seguir, como até o Reinaldo falou, a gente tem que seguir a lei de criação dos institutos, que o foco é no curso técnico, né? No resto os balizadores até que apresentados, estamos com 41%, né? Então, nós temos, de certa forma, chegar melhorar esse nível, né? Então, é por aí que eu enxergo, tá? A partir daí, tendo força de trabalho, a gente pode pensar nos outros cursos, né? E mesmo na pós-graduação, que eu acho que é importante, o que foi colocado, uma terceira engenharia. Então, eu creio que o trabalho está feito, né, do que vocês fizeram, tá? E é claro que tem que ir para a comunidade se apresentar também o que ela acha também, né? Então, já que é um processo democrático e de consulta, tem que seguir os trâmites naturais. Só parabenizo toda a equipe pelo trabalho, estamos torcendo aí. Com relação ao que o Reinaldo falou de priorizar um curso ou não, só lembrando que a gente já vinha, viu, Reinaldo, trabalhando na SEIC do concomitante e subsequente já há bastante tempo, né? E houve essa oportunidade da gente lançar a mão também do integrado, né? E olha que o integrado ele já foi aprovado num outro PDI anteriormente, tá? Era isso que eu queria comentar. Obrigado por tudo. Obrigada, Antônio. Eu não acompanhei, né, o que foi colocado no chat, até por estar com a tela compartilhada. Então, se alguém que fez algum comentário quiser fazer uso da palavra, eu peço desculpas por não ter acompanhado, mas ficou impraticável em função da tela compartilhada. Por favor, fique à vontade. Eu caí? Não, você está aí ainda. Obrigada. Luciana. Pois não? A gente continua com a palavra aberta e se nenhum colega quiser fazer suas considerações, apresentar suas considerações, a gente pode encaminhar para o encerramento. O Gustavo Pinhato pediu a palavra. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, Gustavo, boa noite. Boa noite. Bom, talvez assim, a gente não vai... Acho que realmente é bem pertinente tudo que foi colocado aí, por exemplo, do primeiro ano, né? Mas acho que eu gostaria também de só deixar uma colocação para a gente talvez repensar, né? Se a gente criar um novo curso integrado, e não sei se isso é possível ou não, por exemplo, você pega 40 alunos, e hoje nós temos 4 salas, vamos falar assim, hoje do primeiro ano, né? Se a gente pegar 40 novas vagas e distribuir, não sei se isso é possível, tá, gente? Mas se você distribuir isso, você vai acrescentar 10 alunos a mais por turma, às vezes. Não sei se é possível fazer esse tipo de arranjo, né, no ensino médio.
mas muitas vezes você vai ter 120 alunos com 40 vagas, né? Você vai dividir aí umas salas com 30, vai aumentar 30 por turma. Não sei se é possível fazer isso, mas fica uma análise aí para o pessoal da educação, né? Assim, da educação não, desculpa, né? O pessoal do pedagógico, às vezes, até nos apoiar nisso, se é possível ou não. Obrigado. Gustavo, se eu não me engano, né, eu vou até procurar aqui para te dar essa informação melhor, mas na última portaria isso foi tratado, e se eu não me engano, não foi flexibilizado esse número para os técnicos integrados, tá? A gente teria que manter o número que a gente tem. Eu estou procurando a portaria aqui para te dar uma resposta mais precisa. Lu, Oi. eu entendi que o Gustavo disse da gente pegar as 3 turmas de primeiro ano de 40, se tivermos um novo curso, as 3 turmas totalizariam 120 alunos e a gente dividia esses 120 alunos em 4 salas de 30 só no primeiro ano. Eu entendi dessa forma. Entendi. Não, então, meu entendimento que foi equivocado. Desculpa, tá? Realmente acho que eu não me expressei correto, né? Mas realmente foi isso que o professor Calef falou. Em algumas turmas, por exemplo, pelo menos na minha graduação, engenharia, quando você entrava lá, todos os alunos, você dividia né, o que era o básico, né? Que a gente chama de básico, para isso. Mas é o que o professor Calef falou, realmente, aí. Obrigado. Eu não sei afirmar se há algum impeditivo para isso, mas é uma ideia interessante. Na educação básica, pode responder, Felipe. Se as SEICs construírem de uma maneira colaborativa o projeto de curso, isso é totalmente viável se tiver um primeiro ano com algumas disciplinas que sejam similares. Aí talvez em algumas disciplinas mágicas não seja possível. Eu estou olhando aqui o chat, porque como a conexão estava ruim, veio cortando. Se o Alexandre estiver aí, acho que seria interessante ele colocar a pergunta dele no microfone, e a gente poderia conversar. Boa tarde, pessoal. Não, eu não faço questão de me manifestar, só o que eu escrevi no chat mesmo. Eu acho que, eu não sei se o procedimento está o mesmo dos outros PDIs. Imagino que um dos momentos para se verificar os balizadores, o cumprimento ou não, seja o relatório, né, da comissão. Então, além desse momento, acho que isso que poderia ter talvez complementado. Eu quero, aliás, parabenizar a equipe aí, porque realmente sei que é um trabalho muito árduo, muito complexo, né? Muito difícil de fazer e nunca vai ficar exatamente adequado à realidade. Mas acho que isso é um ponto a se destacar, porque parece que, assim, tem propostas bem diferentes, né? E uma proposta totalmente contrária. A maior dificuldade que a gente tem de conseguir chegar a esse ensino médio, né? Vai no bojo de todas as outras e vai ser votado, e a comunidade externa não vai ter disso também, né? Em audiência pública. Então, eu quis destacar esse ponto e entender bem como é que vai ser nesse ano, que eu não estou por dentro das normativas, quais serão esses momentos que isso vai ser realmente verificado, porque, na minha opinião, não deveria nem ser levado à votação, né? Deveria-se ter Eu entendo que seja levado à votação, entendo por ser um PDI dinâmico, etc. Mas eu acho que o mais adequado, até se vocês depois puderem fazer sugestões e se repensar os PDIs futuros, né, que algo vem totalmente contrário à lei, né, dentro da realidade de um campus, e se leva até o final, se tem todo um desgaste, um custo de servidores trabalhando nisso, com todo respeito a quem trabalhou nisso, tá ok? Mas, né, você leva até o final para depois falar, puxa, mas não pode, tá contrário? Então, eu acho que é uma coisa que o Instituto Federal de São Paulo deveria rever. Alexandre, quero agradecer, né, sua observação. Eu vi que sua mensagem no chat estava grande, mas eu vi depois que o Plínio já havia falado. A gente, no relatório, né, esses índices todos são apontados, né,
Aqui a gente ficou realmente com tempo reduzido para fazer todas essas considerações. Friso, as planilhas estarão disponíveis, né, no portal, então elas podem ser apreciadas. E no relatório, sim, vão as observações, né, quanto aos balizadores, ao ensalamento e à força de trabalho para cada proposta e para cada simulação que a gente fez. Inclusive, caso alguém entenda ser necessário alguma simulação diferente, nós podemos realizar. É só encaminhar por e-mail, né? Vamos dizer assim, alguma combinação diferente, nós podemos fazer, só envia, por favor, a solicitação por e-mail para a comissão e a gente pode proceder, tá? Sem problema. Mas esses elementos que você mencionou, que são realmente importantes, né, para que possa haver uma deliberação efetiva, eles serão apontados no relatório. Antônio, está com a mão levantada, esqueceu de abaixar ou quer falar novamente? Fique à vontade, se for. Acho que a Fortuna está tentando falar. Eu já dei a contribuição, Caleb. Qualquer coisa eu volto a falar, comentar alguma coisa, tá? Deixa os colegas. Tá certo. Gustavo? Pelo que eu vi no chat, o Fortuna está tentando falar e não está conseguindo. Tá. Fortuna? Fortuna, caso esteja tentando falar, não estamos te ouvindo. Continuamos aqui, caso alguém queira fazer uma pergunta ou fazer alguma colocação. Fortuna não quer descrever ou tentar algum outro mecanismo de comunicação conosco, WhatsApp, mandar alguma coisa? Teruel. Só aproveitar enquanto Fortuna não consegue, fazer uma pergunta em prática, assim.
Quer dizer, isso vai ser, o PDI ele é submetido à aprovação, né? E após essa etapa de aprovação, qual que é a previsão de implantação das propostas que foram feitas? Seria a partir de que ano? Porque eu preciso ser específico, qual que é a minha preocupação? Até quando o ensino médio vai poder contar com turmas divididas no primeiro ano e a partir de quando isso não será permitido mais? Porque está atrelado, que eu entendi, à implantação do PPC, né? Do novo PDI, né? Fernando, é assim, na verdade, nós fazemos os trabalhos na comissão local, é encaminhado ao CONCAN, o CONCAN delibera, a gente elabora finaliza o relatório, mediante a deliberação do CONCAN, e nós enviamos isso para São Paulo, a comissão central consolida todos os relatórios das comissões locais, e isso vai para o CONSUP. O que nós sabemos? Nas propostas que nós recebemos, a indicação é para início em 2023, mas eu tenho conhecimento de que tem campos com propostas para iniciar cursos em 2022. Agora, quanto à oferta, né, em 2 turmas ou em 1 turma, na realidade, o que acontece é que o ano que vem, os cursos terão que passar por reformulação de PPC. Então, não é nem uma questão do PDI, é uma questão de PPC. Né? Aí, nessa reformulação de PPC, a SEIC vai dialogar e concluir, se for legalmente, né, se for autorizado aí legalmente, dentro das tratativas dentro do Instituto e de legislações maiores, aí a SEIC vai optar por manter divisão de turmas ou fazer uma turma só. Mas isso não está necessariamente vinculado ao PDI. O PDI, essa planilha foi alimentada com os dados que a gente tem lá na matriz curricular do PPC atual, quer dizer, atual lá, né? Então, independente do que está sendo feito na prática, a alimentação da planilha está baseada no documento, no PPC atual. A SEIC vai trabalhar e para o ano que vem ela vai propor uma nova matriz. Então, isso depende do PPC e não do PDI. O PDI só mede os dados, a gente alimentou a planilha baseada nos dados que nós temos, né? Quanto mais reais os dados, mais real os resultados. Só complementando, Teruel, a fala da Luciana, tem o documento da regência compartilhada, que também tem em discussão, né? Que vai definir a questão da divisão das turmas, né? A gente aqui em Sertãozinho me parece que fez um pedido, né? Teve um encaminhamento nosso para solicitar a manutenção dessa divisão, né? Precisa verificar como é que a PRE vai conduzir esse processo também. Rinaldo, você disse que foi feito pedido para manutenção nessa consulta. Foi feito pelo menos a nossa SEIC da automação foi feito esse pedido. Acho que Fortuna pode confirmar, né? A gente, pelo menos a SEIC da automação, levou o pedido para que no primeiro ano as turmas fossem divididas, né, mantendo a política de permanência e êxito, né? Tá, bom. Deixa eu fazer uma contribuição também. Desculpa. Sim, já adiantar que no dia 9 de novembro eu vou fazer a convocação amanhã. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esqueci o dia. Nós teremos... dia 9, isso. Dia 9 de novembro, às 13 horas, a PRE, né, na verdade, o pró-reitor, o professor Procópio, fará uma reunião com todos os coordenadores de cursos do campus Sertãozinho, uma reunião presencial. Eu acho que será um momento bastante oportuno para a gente alinhar, talvez, algumas dúvidas em relação aos cursos. Só quis trazer esse complemento no sentido de deixar os coordenadores até avisados com um pouquinho mais de antecedência para elaborarem, talvez, as dúvidas que têm em relação a como fazer essa reformulação. É isso, devolvo para você, e aí não sei com quem está a palavra, acho que o Teruel ainda. Não, é que assim, a minha dúvida ela é prática pelo seguinte, porque não cabe a SEIC, isso foi a divisão no primeiro ano foi um arranjo, lá atrás, né, já ficou claro que não tinha um embasamento, tinha um arranjo que foi feito, né, lá atrás e foi colocado em prática.
Agora, a SEIC não tem documento que vá permitir, ou permitir com que a SEIC faça um primeiro ano com 20 alunos, né, dividido por divisão de turmas, 2 primeiros anos, e os outros 3 anos de outra forma, né, com outra composição. Então, isso só tem sentido dentro de de um arranjo, de um acordo no campus, como foi feito. Mas a Luciana já deixou claro que isso não está previsto, que isso não não tem embasamento legal, enfim. Mas é que, assim, pelo caminho da SEIC, a gente esquece. Não tem sentido falar, eu entendo dessa forma. E pela proposta aí porque a docência compartilhada, ela não diz respeito a uma turma, a um ano do curso. Ela diz respeito a disciplinas isoladamente. Eu fiquei surpreso, o Rinaldo falou que a automação fez esse pedido lá, porque se eu tivesse pensado nesse caminho, mas eu também não vejo que é o caminho, né? Eu discordo que seja o caminho. Mas se eu tivesse pensado antes, confesso que eu teria também feito da mesma forma, né? Colocando que foi um grande avanço essa divisão das turmas. Foi um grande avanço em termos de pedagógicos, né? Bom, é isso. Mas a gente amadurece, depois a gente conversa com o Procópio, né? A gente coloca isso em discussão. Mas é esse meu ponto de vista, pessoal. Ô, Fernando, só para fazer uma colocação importante. Eu não quis dizer que não tem embasamento legal, tá? De forma alguma. Eu quis dizer assim, que eu entendo, mas aí eu posso estar falando alguma coisa equivocada, o Plínio me corrige, que a SEIC pode propor isso no PPC, que o primeiro ano a turma esteja dividida. E que se não houver nada que restrinja, isso pode ser aprovado, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer, tá? Eu entendo que a SEIC tem possibilidade de propor. E aí, sendo aprovado, a gente não questiona, tá? Se deve ter ou não deve ter, enquanto comissão. E eu, em momento algum, quis dizer que acho que não tem embasamento para isso. O que a gente não encontrou para o preenchimento da planilha foi um documento que vamos dizer assim, que estabelecesse essa divisão, porque no PPC ela não está prevista, tá? Foi só essa questão de não estar prevista no PPC atual, mas eu acredito que em próximos podem estar sem problema algum. Não, entendi, Lu. Tá? Me ouvem? Sim, Plínio. Acho que é só complementar, né, essa fala da Lu, que é muito importante. A SEIC pode, sim, fazer um documento que resolve todos esses problemas, que é o projeto pedagógico de curso, que é a reformulação. Nós já conversamos num outro espaço, né, Teruel, na verdade com Fortuna também, com Magela, e como esse é um arranjo que vem sendo desenvolvido, a atribuição de aula já foi feita, a gente já tem horário praticamente, né, pronto. Para o ano que vem, a gente vai manter esse arranjo, mas isso tem que ser documentado para a segurança do curso, para a segurança do campus. Então, hoje, a gente considera que está documentado. O único documento possível para documentar isso, eu entendo que é o PPC. E aí, a SEIC tem que fazer a proposta, a visita, na verdade, da PRI ao nosso campus no dia 9 de novembro, é fundamental para isso, né, para o campus sinalizar, isso que o Fortuna está colocando ali no chat, né, que isso melhorou a questão da evasão, minimizou a questão da reprovação, então é um caminho possível, mas tem que ser institucionalmente pertinente. Hoje isso não está documentado, e aí o risco que a gente tem numa auditoria é ser questionado sobre isso e não tem um documento, não tem uma ata que definiu isso lá atrás, não tem nada. A gente não tem isso documentado. Não tem, de repente, uma aprovação de CONCAM para dizer que foi o CONCAM. E aí isso deixa frágil essa divisão. O ideal é realmente que a SEIC tente defender a bandeira dessa divisão no documento que ela pode fazer isso, que é o documento do projeto pedagógico de curso. Legal, Pedro, eu entendi. Eu, assim, em princípio, não me ocorria que isso possa ser aprovado num PPC, mas a gente tenta, né? A gente tem que tentar, enfim. É isso. Mas valeu, gente. Obrigado. Antônio, você está com a mão levantada? Acho que você gostaria de fazer uso de novo. Sim, não, é só
só entender aqui, os procedimentos é o seguinte, o relator lá no CONCAN, ele vai debruçar sobre o relatório do PDI que vocês elaboraram, essas planilhas, né? Baseado naqueles balizadores e também nessas planilhas. E aí vai enxergar o que atende ou não, é isso, né? Então, quem ficará a cargo disso nada mais é do que o CONCAN, através do seu relator, que será votado e tudo mais. Exato, Antônio. Nós fizemos o trabalho de preenchimento e nós vamos no relatório apontar os resultados obtidos em cada planilha, né? Em cada cenário. Esse é o trabalho da comissão. A comissão, ela tem só esse papel, né? De propiciar dados. Então, é o que nós fizemos. Aí, todo o processo de interpretação, de sugestão, de proposta, ela ocorre no âmbito do CONCAN. Tá? A gente vai dar todas as ferramentas e suporte necessário para que o CONCAN possa tomar uma decisão. Então, a gente vai alimentar com as informações para que o CONCAN tenha os parâmetros, né, de deliberação. Ok. Obrigado. Graças. Imagina, Fernanda. Professor Calef, fique à vontade para... Posso só fazer um... Claro. O Fortuna, é só um pensamento, tá? Às vezes a gente fomenta algumas coisas com pensamento, né? Agora precisa ver realmente todas essas questões pedagógicas, tudo aí, mas é um pensamento meu aqui, tá? Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Gustavo. Falcão? Eu estava tentando ver onde levanta a mão aqui. Boa tarde, os que sobraram, porque eu não sou usuário do Teams, né? Eu quero deixar isso muito bem claro. Mas eu encontrei, finalmente. Bom, primeiro eu queria parabenizar aí a comissão, né, pelo trabalho árduo, né? Eu acho que qualquer análise agora isolada, né, de tal curso entra, tal curso não entra, acho que não seria interessante, né? Acho que a gente tem que olhar bem essas propostas, né? Eu queria só, eu acho que você comentou aí, né? Eu queria ver um cenário, na verdade. Então, eu tenho que mandar um e-mail para a comissão ou manda para a DAOG? Como é que é? Tem um e-mail específico, Lu? Acho que seria legal colocar. Eu vou sugerir mais um cenário. Pode ser? Tá, se é um cenário que a gente não fez, aí eu vou te pedir, por gentileza, para mandar para o e-mail da comissão. Eu vou colocar aqui e vou falar, é pdi.srt.edu.br. Desculpa, .ifsp.edu.br. Tá joia, então. Aí a gente simula. Tá bom. Tá? Colocamos juntos, Plínio e eu. Pode ser qualquer um. Oi. Obrigado. E vale dizer que a gente também vai compartilhar essa simulação lá na página para todos terem acesso. Sim. Sim, claro. Até porque, por que foi dito isso, né? Eu fiquei aqui me roendo, mas acabei não falando nada, né? Como eu falei, né? Fazer uma análise da inclusão isolada, né, de um único curso, né? Claro que para mim ficou óbvio que se incluísse o integrado, né, respeitando aí as características, né, dessa história da divisão de turmas e tudo, que eu entendo, né, que não foi levado em consideração e tudo, né, é uma coisa, né, a gente já sabe que, pô, você bate o olho, o integrado é o primeiro, né, claro, mas da forma como foi colocado aí, né, a análise é como se um outro curso isoladamente, né, derrubasse e isso fosse prejudicial. A gente entende que claro, né, e por isso que vai passar ainda pela relatoria do CONCAN e tudo mais, né, óbvio. Então,
Mas tudo bem, eu vou solicitar então uma simulaçãozinha só, tá bom? Eu prometo. Será só uma. Não tem problema, a gente executa. Tá bom, obrigado. De nada. Pessoal, não tendo mais inscrições, e me parece desta forma que conseguimos atender a todos que quisessem apresentar alguma ponderação, podemos declarar encerrada essa reunião geral oficialmente, finalizar a gravação e aí permanecer aqui mais um pouquinho para aquele final de reunião nas informalidades. Abraço a todos, muito obrigado a todos pela presença e em especial à comissão pelo trabalho realizado. Obrigada.